Oi, pessoal, tudo bem? Recentemente, eu fiz um vídeo com uma dica que ajuda muito no aprendizado de idiomas. E eu não simplesmente dei a dica, mas eu expliquei como ela funciona, por que ela funciona. Assim, fica mais fácil também de vocês aplicarem essa dica no aprendizado de vocês. De forma resumida, é a dica de falar sozinho e repetir muitas vezes e usar muitas vezes as estruturas linguísticas que a gente já conhece e que a gente já sabe muito bem como são na teoria, mas que na hora de falar elas não saem com tanta naturalidade, né? Às vezes a gente precisa pensar antes de falar. Então, eu falei um pouco sobre isso, então se quiserem mais detalhes, mais informações sobre isso, vocês podem ver depois o meu outro vídeo. Mas o interessante é que, para poder aplicar aquilo de forma satisfatória, é necessário fazer uma outra coisa antes, e é sobre essa outra coisa que a gente vai falar no vídeo de hoje. Porque, claro, você só pode praticar e falar sozinho para usar as estruturas que você conhece bem se você conhecer bem essas estruturas linguísticas, né? Claro que nesse exercício de falar sozinho, do qual eu falei no outro vídeo, você termina percebendo quais são as coisas que você não sabe dizer, e aí você termina pesquisando e aprendendo mais. Só que para poder realmente falar sozinho, escrever coisas para você mesmo, você tem que conhecer pelo menos muita coisa da língua, né? Tem que conhecer muitas palavras, saber como formar frases, tem que conhecer as estruturas. Então, para poder chegar a isso e ser capaz de fazer isso, é necessário passar por uma outra etapa antes. E hoje vamos falar dessa etapa que também é extremamente importante. A dica de hoje é manter contato com o idioma que você está aprendendo. Agora, eu vou explicar como fazer isso. Para manter contato com esse idioma, não é necessário viajar para outro país, nem ter acesso constante a uma pessoa com quem você possa conversar. Se isso fosse necessário, seria uma limitação muito grande. Mas no meu longo processo de aprender vários idiomas, a maior parte do tempo eu não estava interagindo com outras pessoas, eu estava sozinho. Bem, o contato constante com um idioma é o que vai permitir que você absorva bem o vocabulário, as estruturas linguísticas, as expressões, o jeito de falar, de expressar as ideias de forma geral. Para isso, você precisa ter muito contato com aquela língua, porque esse contato é o que vai fazer com que você se habitue e é o que vai fazer com que a língua comece a soar natural para você e permitir também que você saiba como usar as coisas que você está aprendendo para praticar. Porque esse contato é o que vai servir de referência para você. Você vai já ter ouvido essas coisas, você já vai ter lido essas coisas, você vai saber como essas coisas se dizem, pelo menos no começo, parcialmente. Claro que você não vai saber tudo, né? Mas você vai ter pelo menos uma lembrança de como deve ser, mesmo que você não se lembre perfeitamente. E isso é essencial. E para manter esse contato, há várias coisas que podem ser feitas e coisas que eu faço, sobre as quais eu vou falar ao longo desse vídeo. Entre as quais está usar um aplicativo, um programa, um aplicativo móvel para estudar, o que é muito útil em momentos livres, antes de dormir, ao acordar, por exemplo. E para isso, eu poderia recomendar a Babbel, que é um dos melhores aplicativos de aprendizado de idiomas do mundo. Un aperitivo. Há exercícios de pronúncia em que você tem que repetir. Un aperitivo. Un succo d'arancia. Vorrei un vino rosso. E ler em voz alta ajuda muito a praticar. Vorrei un vino rosso. Buonasera. Desiderate un aperitivo? Sì, io vorrei un vino rosso. E per lei, signora? Per me una birra e per la piccola un succo d'arancia. Anzi, per me un cappuccino. Un'acqua minerale. Aí vocês viram a lição voltada para uma situação de uso específica. Bem, e além do que eu mencionei, de que o aplicativo ajuda você a manter o contato com a língua que você está aprendendo, tem alguns motivos pelos quais eu recomendo o aplicativo da Babbel. Um deles é que você tem aí um aprendizado de idiomas focado na vida real.
Então, para um aprendizado mais prático, em que você já quer começar a usar a língua rapidamente em situações reais, em 3 semanas você já consegue fazer isso. Você já vai ter um contato com a língua em que você vai poder interagir com pessoas em algumas situações específicas, numa viagem, por exemplo, e já vai poder fazer uso da língua que você está aprendendo. Outra coisa legal é que são muitos idiomas disponíveis para aprendizado, são 14, e entre eles tem idiomas muito procurados, como inglês, espanhol, francês, italiano, alemão, e tem inclusive português, que pode ser útil para estrangeiros que estão aprendendo a nossa língua. Além disso, o aplicativo é legal, a Babbel inclui podcasts, tem jogos também, e isso ajuda a deixar os estudos um pouco mais divertidos. E as lições duram em torno de 5 minutos. Bem, então aproveite. Clique no link para obter um desconto de 55% na assinatura. E agora eles oferecem a opção de fazer o pagamento em parcelas mensais. Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. E só por curiosidade, respondam aí nos comentários. Qual idioma ou quais idiomas vocês gostariam de aprender? Bem, além de usar o aplicativo, tem outras coisas que permitem que a gente mantenha o contato constante com a língua que a gente está aprendendo. E essas coisas me ajudam muito, certo? Basicamente, quando eu estou aprendendo uma língua, eu tento fazer todas as coisas que eu posso fazer na língua que eu estou aprendendo. Bem, no meu caso, eu também tenho que fazer coisas nas outras línguas que eu já estudei para manter a prática, né? Então, na verdade, eu faço coisas na língua que eu estou aprendendo, mas também faço nas que eu já estudei no passado. Então, eu termino fazendo coisas como, se eu vou ler um artigo na Wikipédia sobre algum assunto, sei lá, sobre astronomia, eu leio em grego. Se eu for jogar alguma coisa, eu jogo em italiano. Se eu for ver um vídeo sobre tecnologia no YouTube, eu vejo em francês. Se eu for ver um filme, eu vejo em inglês. E assim, tipo, cada coisa eu fico fazendo em uma língua diferente, né? Eu vou ouvir uma música, ouço em latim e basicamente eu fico indo de idioma para idioma. Mas eu tento fazer muita coisa na língua que eu estou aprendendo no momento. Então, vamos supor que eu estou aprendendo grego. Aí eu poderia, por exemplo, vir aqui, vou até a Wikipédia, grego, e eu tinha dito astronomia, e está aqui o artigo, né? Então, astronomia, e eu leio sobre isso aqui. E astronomia, Anglica astronomy, ελληνικόν λέξεων astron, nemo, είναι η φυσική επιστήμη που ερευνά όλα τα ουράνια σώματα όπως άστρα, γαλαξίες, νεφελώματα, πλανήτες, συμπεριλαμβανομένης της Γης, φυσικούς δορυφόρους, αστεροειδείς, κομήτες και άλλα, τη φυσική, τη χημεία... Certo? Então eu poderia ler. E aí eu vou encontrar palavras que eu não conheço. Aí, sei lá, eu estou lendo isso aqui e vamos supor que eu não sei o que significa νεφελώματα. Então eu posso clicar aqui, né? Νεφέλωμα. Από το αρχαίο ελληνικό νεφέλη. Από τη λέξη νέφος, αγγλικά nebula. E aqui você vai ter um artigo sobre uma nebulosa, basicamente, né? E aí você, talvez só de olhar para as imagens, você já entenda que isso tem a ver com nebulosa, ou talvez não, né? Mas e assim você vai tendo mais contato com a língua. Se você não tem nível ainda o suficiente para poder fazer isso, né? Ler algo assim, então claro que você tenta ficar em textos mais simples, né? E deixa algo assim para depois. Mas isso é uma das coisas que eu faço quando eu estou aprendendo um idioma, ou estou simplesmente mantendo o conhecimento que eu já tenho acerca de algum idioma que eu estudei no passado. Além de ler bastante nas línguas que eu estou estudando, outra coisa que eu faço e que ajuda muito é jogar nas línguas que eu estou estudando, ou até em línguas que eu já estudei também, né, para manter o conhecimento e não esquecer. Então, tá, vamos lá. Se você tem Steam ou qualquer outra plataforma, né? Então você pode vir aqui, aqui é um dos meus jogos preferidos, Half-Life, Half-Life 2. Você vem aqui, propriedades, aqui você pode escolher a língua, né? Vários jogos permitem você escolher o idioma. Aqui coloca, sei lá, italiano. Pronto.
O jogo já está iniciando o download, ele vai baixar aqui a tradução do jogo para o italiano. E eu posso jogar em italiano ou em qualquer língua que eu quiser, né, daquelas opções. Então você vai aí, escolhe um idioma diferente, isso também ajuda muito. Então jogar bastante em outras línguas, isso ajuda muito. Jogar jogos de RPG, que tem bastante diálogo, isso também é extremamente útil. Então, jogar em outros idiomas é uma excelente forma de praticar outras línguas e de se manter em contato constante com a língua que você está aprendendo. E claro, se você ainda está num nível muito iniciante e estudando uma língua que é muito diferente do português e difícil de entender, claro que você não vai jogar um RPG naquela língua, mas você pode jogar jogos bem simples, que não exigem que você entenda muito daquilo que está escrito. Se por outro lado você já tem um nível bom naquela língua que você está estudando, ou se é uma língua que não é muito diferente do português e você pode entender muito, como é espanhol ou italiano, então você já pode jogar jogos mais complexos com muito diálogo nesses idiomas. Isso ajuda muito a manter o contato constante com essa língua. Outras coisas que você pode fazer: ouvir muita música na língua que você está aprendendo. E não só ouvir, mas, de preferência, aprender a letra e aprender também a tradução da letra. Porque assim, se você sabe a letra, você pode cantar junto, você pode ficar ouvindo a pronúncia e praticar a pronúncia ao cantar. Também você vai saber o que a letra significa se você souber a tradução, então você vai associar as palavras que você está cantando com o seu significado, e assim você vai aprender muito, não só palavras, mas também frases, estruturas e como as ideias podem ser ditas naquele idioma. Então, cantar, ouvir muita música naquele idioma, aprender a letra e a tradução, isso é excelente para você ter esse contato constante com o idioma. Também assistir vídeos, séries, filmes, isso é muito útil. E você pode, por exemplo, assistir, se você está aprendendo inglês, você pode assistir uma série em inglês com legenda em inglês. Isso vai ajudar você a associar o que você ouve com aquilo que você está lendo. Isso é muito útil. Você também pode colocar o áudio em português e a legenda em inglês. Assim você entende aquilo que você está ouvindo e você pode associar com as palavras que você está vendo. Isso ajuda você também a manter o contato. Ou também o contrário, áudio em inglês, legenda em português. Todas as combinações vão ajudar você de formas diferentes. Bem, e esse contato constante com a língua, do qual eu falei hoje, se complementa muito bem com a dica do outro vídeo, de falar sozinho. Porque para você poder fazer aquilo, para você poder falar sozinho, você precisa conhecer as palavras, conhecer as estruturas e, de preferência, você tem que usar, ao falar sozinho, aquelas palavras e estruturas que você tem certeza que estão corretas. Você sabe que é assim, você já conhece, você só tem dificuldade para usar isso ao falar, porque você precisa pensar antes de dizer. Você já conhece por ter ouvido e lido muitas vezes, mas na hora de falar, demora para sair. Então, a dica de falar sozinho é para você pegar essas coisas que você já sabe e colocar em prática, para você automatizar a sua fala e você conseguir falar e escrever com agilidade. Mas para você fazer isso, claro, você tem que saber dessas coisas. Então, é aí que a dica de hoje entra em ação. É esse contato constante em tudo. Música, jogos, filmes, artigos, tudo que você puder. Um contato muito forte e frequente com o idioma estudado. A dica de hoje representa mais uma das coisas que eu faço no meu aprendizado de idiomas, e não só no aprendizado, mas também isso me ajuda a manter as línguas que eu já estudei com esse contato constante. Então, muitas pessoas me perguntam: nossa, com tantas línguas, como é que você continua praticando? Bem, eu simplesmente continuo fazendo coisas nesses idiomas. Então, eu continuo lendo, continuo jogando, ouvindo música e falando sozinho. E sempre que tenho oportunidade, falando também com outras pessoas. Isso é indispensável, tá? Falar com outras pessoas também é muito importante. As dicas que eu estou dando aqui não substituem a sua interação com outras pessoas. Elas simplesmente vão complementar e ajudar você no seu aprendizado. Porque você não tem acesso a outras pessoas o tempo todo. Você não pode estar viajando para esses locais o tempo todo. Então, o que eu estou explicando aqui é o que vai ajudar você
aprender mais rápido, de forma mais eficaz e dar continuidade aos estudos sem ficar num ponto assim estagnado, sem conseguir avançar, né? Mas claro, sempre que houver a oportunidade de falar com outras pessoas, isso é essencial. Assim você aprende também como é que as pessoas se expressam, interagem com você, e também podem corrigir você, né, e ajudar com certas coisas que você pode ter dificuldade de aprender sozinho. Bem, se tiverem gostado do vídeo de hoje, deixem o seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueça de usar o link na descrição e no comentário fixado e garantir o seu desconto de 55% na Babbel. Até mais, pessoal! A gente se vê no próximo vídeo.